Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Vamos falar de perseverança. E eu queria que você tomasse muita atenção naquilo que o Senhor quer nos direcionar hoje, para que áreas da nossa vida possam ser ainda muito mais edificadas, firmadas, solidificadas no Pai. Porque muitas vezes nós olhamos para esta palavra perseverança e nós não damos muita atenção. Nós não podemos esquecer que quando nós falamos de perseverança, quando nós falamos dessa palavra, ela é simbolizada por uma âncora. E quando você tem uma embarcação, você quer pará-la, você diminui a velocidade do motor e você lança uma âncora. Só que esta âncora precisa ser segundo proporcional ao tamanho da sua embarcação. Então a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa esperança no Senhor, através da nossa vida, tem que ser uma âncora proporcional àquilo que nós queremos alcançar no Pai. Não adianta nada você ter convicções grandes no Pai, mas a sua âncora ser uma âncora de um bote. Não adianta nada você querer ir pescar com um bote e levar uma âncora de um transatlântico, o bote não vai sair do lugar. Então nós temos que entender algumas coisas para a nossa própria vida. E é bem verdade que nós estamos vivendo dias de muita aflição, estamos vivendo dias de muita apostasia. Não apavore-se, por favor, se daqui uns dias você ouvir pessoas que você conhece, pessoas que há um dia até foi referência para você, abandonarem a fé, abandonarem o caminho do Senhor. Os dias de Noé, eles são evidentes para nós nesses dias. Nos dias de Noé havia perversão como há nos dias de hoje. Porém, o Senhor liberou uma palavra para aquele homem. E aquele homem perseverou sobre aquela palavra. Aquele homem se programou sobre aquela palavra. Ele se organizou segundo aquela palavra. Pela lógica, ele era um agricultor e Deus dá para ele uma instrução para ele construir uma arca totalmente oposta àquilo que ele fazia. Mas ele se firma naquilo, ele tomou a palavra. E quando Deus anuncia que vem um dilúvio, Deus nunca fala o que os nossos olhos estão acostumados a ver. Deus fala aquilo que vai se revelar. Conta isso para o teu irmão, Deus nunca fala o que os nossos olhos estão acostumados a ver. Diga, Deus fala aquilo que vai revelar-se. Ou seja, Deus disse que viria um dilúvio, e ninguém sabia o que era dilúvio. Justamente para aqueles que tivessem fé nele, pudessem entender aquela palavra. Por que ninguém sabia que era dilúvio? Porque a chuva não era de cima para baixo, era de baixo para cima. Era um vapor que subia e regava a terra e regava toda essa plantação. Então Deus disse, vem um dilúvio, ninguém sabia o que era. Noé se manteve firme. Muitas pessoas certamente zombou do Noé, mas o Noé perseverou em uma palavra. Certamente o dia que você compartilhou com alguém uma palavra que Deus te deu, alguém já te zombou. Mas se você perseverar, permanecer na instrução do Pai, você receberá o galardão em nome de Jesus. Todos comigo? Mas o texto que nós vamos tomar como base durante todas essas quintas-feiras, que o Senhor vai nos instruir, é Tiago capítulo 1. Eu estou usando uma versão um pouco mais ampliada que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fala comigo, alegria por passar pela prova. Conta por esse irmão do seu lado, o Senhor está te instruindo hoje a ter alegria em passar pelas provas. Olha para mim, quem me vê rosado. Você fica feliz quando você passa por prova? Não, não fica. Primeira coisa que eu e você fazemos quando vem a prova, a gente bate o pezinho no chão. Tá louco, mas de novo. A gente logo começa a murmurar, a gente começa a questionar. E logo a gente começa a questionar e indagar a Deus, segundo algumas coisas que a gente faz, achando que está fazendo demais. Deus, não estou entendendo. Eu vou no culto, eu não perco um culto de quinta-feira. E olha que eu aposto acabando aqueles cultos tarde, que dá até medo. Eu vou de quinta, aturo ele. E vou de domingo também, de vez em quando eu vou nos estudos. E olha mais, Deus, sou dizimista, sou ofertante. E por que é que está me acontecendo? A gente começa a indagar a Deus de algumas coisas, achando que participar do culto é moral para ele.
A gente está fazendo alguma moral. A gente está indagando ele de que, não, eu sou dizimista, ofertante. Não, mas isso é cumprimento da palavra. Isso é mandamento, isso é instrução. É princípio de obediência. Fala comigo, princípio de obediência. Pois bem, a gente se alimenta 3, 4, 5 vezes, 6, 7, 8 vezes por dia a gente come. Mas quando se fala de comida espiritual, a gente negligencia muito. Se fôssemos ver, deveríamos tirar pelo menos 2 horas por dia para nos dedicarmos às coisas de Deus, todo dia. Porque se eu paro para tomar café, para almoçar, para jantar, tomar algum lanche, dar uma beliscada de alguma coisa, eu também deveria me programar, me organizar também para a vida espiritual. Mas, para nós muitas vezes, participar do culto da quinta e para vir no domingo é uma vida. E quando vem, acha muitas vezes que está fazendo moral para Deus. Não, isso é alimento. É tempo que você está dedicando num relacionamento com o Pai. Por mais que você diga que em casa você busca, não é. Mas em casa eu leio a Bíblia. Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos congregar. Nós devemos estar unidos. Eu andando na rua, sozinho, sou um templo. Mas quando me junto com você, somos verdadeiramente a igreja do Cordeiro. Esta igreja aqui, esse templo, esse prédio, perdão, ele só é um lugar santo quando o primeiro crente atravessa aquela porta, quando o primeiro filho de Deus passa para cá. Enquanto não tem ninguém aqui, não passa de um prédio com cadeiras e equipamentos e instrumentos. Mas quando um santo de Deus atravessa aquela porta e entra, o segundo entra, começamos a nos formar como igreja. E contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Por isso nós devemos estar unidos, perseverando por um propósito, que é manifestar o reino. Quantos comigo? Diga para o teu irmão, sozinho você é templo, fala para ele. Junto comigo, você é a igreja do Cordeiro. Juntos nós somos fortes no Senhor, prevaleceremos. Por que nós muitas vezes falamos, dê a mão um ao outro, para nós orarmos juntos, proclamarmos juntos, para nós intercedermos uns pelos outros. E olha, muitas vezes você ora por alguém que você nem sabe o que ela precisa, mas a sua oração leva ela aos braços do Pai. Então, o Tiago nos ensina que nós devemos ter motivo de alegria quando nós passamos por provação. Olha o que ele fala no versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Há algumas traduções que diz paciência, é a mesma coisa. E no versículo 4, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É demais esse texto. Ele diz que quando nós estamos perseverando no Senhor, nós nos tornamos homens e mulheres maduras e íntegros, e nada nos falta. Por quê? Porque ter prazer em cada uma das provações e as adversidades que surgem diante de mim e de você, são momentos e motivos para nós alcançarmos coisas maiores em Deus. Lá no texto não está escrito que você tem que ter prazer quando você passa por tentação, mas por provação. O meu adversário, o seu, nos tenta, mas o nosso Deus nos prova. E quando nós somos provados por Ele, é que Ele quer extrair de mim e de você o que tem dentro de mim e de você, para nos dar coisas maiores. Então quando Deus prova você, Ele quer levar você num nível maior de intimidade, um nível maior de conhecimento, um nível maior de vida com Ele, de compreensão das coisas do Pai. Então olha com uma carinha de desconfiada para esse irmão do seu lado e fala assim para ele, ó, quando você é provado por Deus, Ele quer te levar mais perto dEle, para você entender coisas somente dEle. E às vezes, quando somos provados, somos reprovados. O que você falou, apóstolo? Fala de novo que eu não entendi. Às vezes, quando estamos sendo provados, somos reprovados. É porque é justamente a hora. É aquela musiquinha que eu já cantei aqui várias vezes para você. A gente vem na igreja e canta. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Não é assim? Não é assim que você aprendeu? Você cantou o quê? Se acontecer um barulho, é quem? O diabo? É quem? O anjo. Que ele vem fazer o quê? Tomar a sua oração para fazer o quê? Para levar a Deus. O primeiro barulho que acontece na sua vida, você já está amarrado. Primeiro barulho que acontece na sua vida, você está repreendido. Às vezes,
você está repreendendo o próprio anjo de Deus, que são ministradores de bênção, que andam com bandejas de prata, prontas para trazer a bênção para mim e para você. Às vezes o barulho da revoada do anjo foi tão violento na sua casa, que você fala, está amarrado isso, em nome de Jesus. Pega esse demônio, Jesus, e é o anjo. E na hora que você foi provado, você foi reprovado. Às vezes o Senhor quer sacar alguma coisa de mim, de você, Ele nos prova, e o que a gente faz? Grita, ai! Nessa hora, nós acabamos de ser reprovado. Qual é a minha reação e a sua reação? A minha ação e a sua ação, quando o Senhor saca, tira alguma coisa de mim, de você. Quando Deus te pede alguma coisa que você fala, não, isso aqui não, Senhor. Ele fala, não, é isso que eu quero. E qual é a nossa atitude? Se nós somos provados, nós somos obedientes e entregamos, somos aprovados. Mas se naquela hora que Ele queria provar a mim e a você, para saber aonde Ele pode nos levar, porque Deus sabe aonde Ele pode levar você. Diga isso comigo, Deus sabe aonde Ele pode me levar. Por quê, irmão? Porque perseverança é isso aqui, ó, conservar-se firme e constante. E eu vou falar uma coisa para você, se tem uma virtude que eu e você temos, nós somos isso aqui, ó. Nós somos firmes e somos constantes, sempre. Por um leve momento eu pensei que eu estava só. Mas a palavra perseverança significa conservar-se firme e constante. Ou seja, tenho fé hoje e tenho fé amanhã e terei para sempre. Não sei se eu estou com muita fé hoje. Tanto é que você conhece alguns irmãos que não estão aqui nesta igreja, nem em Jaú, mas que ele começa a semana no fogo puro, mas na terça-feira ele já está... A primeira adversidade que surgiu já foi motivo para ele recuar. Eu vou falar uma palavra aqui muito séria e muito forte agora, posso ou não? Eu conheço muita gente que fala, eu não sei, meu primeiro amor deu uma esfriada. Na verdade você nunca se apaixonou. Porque se você tivesse amado Ele verdadeiramente, esse amor nunca se apagaria, nunca se esfriaria. Nós não precisávamos ficar fazendo oração de vamos voltar ao primeiro amor, porque eu não posso sair do primeiro amor. O dia que eu saí do primeiro amor, acabou tudo. Por que muitos saem do primeiro amor? Porque não foram firmes, não foram constantes. O que significa perseverar, persistir, prosseguir. Mas quantos de nós esse ano não deram um passo sequer espiritualmente? Alguns de nós não crescemos em nada esse ano ainda. Esse ano nós não gastamos tempo para ler nenhum livro. Esse ano a gente não gastou tempo nem para ler um livro da Bíblia. Este ano muitos mais murmuraram, não prosseguiram, não persistiram. O primeiro obstáculo que veio já foi motivo para recuar. Não, acho que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Mas não é o fato de Deus pegar o Paulo aqui no colo e levar o Paulo lá. Ele libera a palavra e o Paulo tem que querer viver esta palavra. Diga comigo, o Senhor libera a palavra e eu preciso querer viver essa palavra. Ou seja, uma oração é respaldada de uma ação. Quando você ora, Ele espera uma atitude nossa. Você orou, agora age o que orou. Mas quando nós estamos orando e senta, o que foi? Estou esperando em Deus. E alguns ainda falam, estou cansado já de esperar em Deus. Mas a Bíblia não fala isso. Fala que aqueles que esperam no Senhor renovam. Eles correm e não se cansam. Então esperar a vontade plena de Deus não traz cansaço, nem aflição, não traz tribulação, porque o agir de Deus é paz. Deus não tem intenção nenhuma de trazer conflito para nós. Deus não traz dúvida. Quando Deus fala, Ele faz com que a sua voz seja como a voz de um trovão, ecoa dentro de mim e de você. Então quando Deus fala, não precisa de confirmação. Preciso que mais os dois irmãos confirmem. Não, Deus falou, está liberado, agora age. Então o que é perseverar? Conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, conservar a sua força ou a sua ação. Eu vou te perguntar uma coisa, quantos de nós aqui hoje estão com a mesma força que estavam no começo do ano? Ou quantos de nós aqui que estamos aqui estão com a mesma força e com a mesma vontade de agir como no dia que se converteu? Por que é que a nossa força diminuiu? Porque tem faltado para nós perseverança, tem faltado para nós constância, tem faltado para nós firmeza. Eu vou te contar uma coisa, para a gente não perder muito tempo. Quantos estão vivos ainda?
Se nós morássemos no Oriente, muitos de nós já estariam perdidos. Porque na pressão como eles vivem, sendo acuados toda hora. Se você negar Jesus, você está vivo. Mas se você confessar Jesus, você está morto. Você já imaginou? Se para viver aqui no Brasil, você fosse coagido dessa seguinte forma: se você negar Jesus, você tem vida boa. Mas se você não negar Jesus, você vai morrer. Eu vou arriscar. Vou arriscar um pavio aqui agora. Mas 80% dos crentes do Brasil já teria negado Jesus. Porque falta para nós firmeza e inconstância. Porque para nossa fé hoje cristã está muito ligada a andar com Cristo por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele é. Ele dá cura, Ele dá prosperidade, Ele dá restauração, não porque Ele é o meu alimento, não porque Ele é o meu sustento, não porque Ele é o pão da vida, não porque Ele é a água cristalina que eu preciso, não, Ele faz alguma coisa. As pessoas estão muito mais hoje caminhando e buscando a Cristo porque Ele faz alguma coisa, não porque Ele transforma. Ele pega um pecador e faz dele um anunciador, Ele pega uma pecadora e faz dela uma proclamadora. É assim que Ele faz. Ele restaura a nossa vida por completo, para sempre, não só um pouquinho. Diga isso comigo: Deus nos transforma para sempre. O que é perseverança? Permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Quantas vezes? É claro que esses crentes que eu estou falando não vieram hoje, nem moram em Jaú também. Mas quantas vezes a gente não permaneceu fundamentado onde estava? Eu dou sempre um exemplo aqui. Talvez você está até cansado de ouvir, mas ouça mais uma vez. Muitas pessoas começam ano, quando vira o calendário, a folhinha, ela fala: este é o ano. Este ano eu vou ser o maior borracheiro da cidade. Eu vou montar franquias de borracharia. Aleluia! E ele começa a comprar macaco, ele começa a comprar pneu, câmara. Será que usa câmara ainda? Começa a comprar as coisas. Mas a primeira diversidade que surge, a primeira vendaval que ele escuta, ou a primeira pessoa que fala assim, aí conversa com o irmão aqui, o irmão falou assim: não, eu sou o maior coxinheiro. Coxinheiro? Fazedor de coxinha. Sou o maior produtor de coxinha da cidade. Coxinha, está dando dinheiro. Aí ele esquece que Deus falou para ele ser um borracheiro, para ele ter franquias de borracharia, e vai querer se meter na coxinha. E ele larga o propósito de Deus para se enrascar, se meter numa coisa que Deus não direciona para ele. Eu conheço várias pessoas que começam um projeto e não terminam. Eu conheço diversas pessoas que falam que Deus falou com ela, mas ela nunca terminou o que Deus falou com ela. Então Deus não falou. Porque se Deus fala, Ele é um Deus de começo, de meio e de fim. Ele é um Deus de princípio, há ordem no céu. Então se nós alteramos muitas vezes aquilo que Ele fala, significa que não foi Ele que falou. Se Ele falou, treme. Se Ele falou, sacode a nossa estrutura. Se Ele falou, constrange. Quando a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, eu já ensinei isso aqui. A palavra constranger no hebraico significa obrigar. Então esse texto o amor de Cristo nos obriga. Por causa dele me amar na cruz, me obriga a ser com Ele, me obriga a viver com Ele, me obriga a confessar a Ele, me obriga a obedecer a Ele, porque o amor dele foi tão grande para comigo. O que justificaria Jesus ir na cruz por você, por mim, por nós? O que justificaria Jesus se tornar maldição por mim e por você? Só o amor. E mesmo eu e você, sabendo que Ele nos resgatou da vida de pecado, do lamaçal, para uma vida de glória, de vida eterna com Ele, muitas vezes nós não somos firmes, nós não somos constantes, e nós temos variação de pensamento, mudamos o nosso intento costumeiramente. Há quem diga isso. Toma aí para você pôr no seu Facebook depois. Perseverança é o pedágio entre a fé e o cumprimento da promessa. Perseverar é quando você tem que dar uma paradinha para você ver se a sua fé está pronta para alcançar a promessa. E eu não quero falar de outra coisa com você, a não ser de que você hoje analise sua vida, eu analiso a minha, nós analisamos as nossas vidas, de como está a nossa perseverança nele. E eu vou voltar a tocar num assunto que eu falo o ano inteiro aqui. Como está a perseverança sua, minha,
nossa, da igreja Ventos de Avivamento. Deus disse para mim e para você, no início do ano, para vocês, este ano vai ser o ano de manifestar o reino e possuir a terra. Essa foi a palavra. Qual foi o desejo de Deus para comigo, com você, com este corpo chamado Ventos de Avivamento? Aonde vocês forem, vocês vão manifestar o reino. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver o reino. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver Cristo em nós. Esta foi a palavra. Então ele deu a palavra. Depende agora do quê? De uma atitude, de uma ação minha, de uma ação sua, de uma ação nossa como corpo. Mas quantos de nós perseveramos nela? Quantos de nós temos nos preocupado de manifestar o reino no mercado? Manifestar o reino para a vizinhança? Manifestar o reino no trabalho? No meu trabalho, no seu trabalho, no nosso trabalho, quando o alvoroço chega, aquele monte de problema surge, a sessão não flui, o departamento não vai, nada acontece, como é que você se porta? É assim, eu oro, ou você quebra o barraco inteiro lá dentro. As pessoas olham para mim, para você, e falam assim: verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha como eles são, olha como ele é, olha como ela é, olha como age com tranquilidade, confiando em Deus. Obrigado pelo seu silêncio. Fala para o teu irmão, como é que você é lá no seu trabalho, irmão? Tivemos alguns homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão de Deus. Qual o primeiro deles que você mais lembra? Ele não foi marcado por ser apóstolo, irmão. Ele não foi marcado por ter sido chamado por Jesus. Jesus passou por ele e falou assim: eu quero você. Jesus passou diante de 12 homens, escolheu, apontou o dedo, como apontou para mim, apontou para você. Você faz parte de uma escolha. Fala para esse irmão do seu lado: por mais que você corra, por mais que você fuja, você faz parte de uma escolha. E se não for do jeito de Deus, fala para ele: do seu nunca será. Então Judas fez parte de uma escolha. Deus escolheu o Judas, Deus marcou o Judas. Mas o Judas é lembrado por mim, por você, do quê? Por quê? O Judas foi o apóstolo? Não, o Judas foi o traidor. Ele abandonou, ele deixou de perseverar, traiu Jesus, não se arrependeu. É marcado hoje porque ele naufragou, não quis viver o que Deus tinha para ele. Eu conheço crentes, eu já atendi crentes, eu já ministrei crentes, eu já falei para a pessoa: é assim, mas eu não quero. E Deus não vai obrigá-la a viver aquilo. Deus respeita a decisão dela. Se Jesus te chama, se Jesus te pega, Ele quer transformar a sua vida, mas você fala: eu não quero, Ele vai te respeitar. Ele vai respeitar, porque Ele não romba, Ele não ofende, Ele é educado, Ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Quando eu bater, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu não ponho a mão na maçaneta, eu preciso ser convidado, entrar. Então eu entro, sento e ceio com ele, e ele comigo. Então o Judas foi marcado porque abandonou. O Ananias e Safira, eles já tinham sido fiéis com dízimos e ofertas, mas o dia que eles quiserem engambelar o Senhor, o dia que eles quiseram mentir para o Senhor, eles deixaram de perseverar. Usou a mentira e foram punidos por não perseverar. Quiseram enganar o Senhor, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Pai. Deixaram de perseverar. E Himeneu e Alexandre, que isso? Tem na Bíblia? Tem. Se você ler 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 20, você vê Paulo falando da jornada dele. E ele termina no versículo 19 e 20, falando de Himeneu e de Alexandre, que porque eles deixaram de perseverar, veja o que Paulo fez. Paulo entrega eles para Satanás. Depois você lê na sua Bíblia: nossa, como Paulo era ruim. Não, o Paulo foi chamado para ativar homens, para levar homens para os braços do Pai. Mas como eles não quiseram, ele escolheu. Paulo disse: então agora é você e o Satanás. Fala para o teu irmão: cuidado, hein? O Pedro ouviu do Senhor assim: Pedro, Satanás me mandou cirandar você, peneirar você. Veja isso, peneirar, porque havia uma infidelidade no Pedro. Será que há fidelidade em nós?
Eu posso estar me acusando? De maneira nenhuma. Não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança nos conduz para a salvação, Mateus 24:13. Nos tornam santos, Colossenses capítulo 1, verso 22. E nos tornam seguros, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quando nós perseveramos de tantas coisas que a Bíblia traz, pelo menos essas 3 estão garantidas. Você pode estar ali agarrado naquele fiapo de capim dizendo: não, eu creio, continue crendo, por mais que os outros não creem. Vai existir dias que você vai crer numa direção de Deus e alguém da sua casa não vai crer, continue crendo você. Você vai estar agarrado numa promessa de Deus, algumas pessoas que estão à sua volta não vão crer, continue você crendo. Você precisa crer naquilo que Deus falou. Deus não deixará de cumprir aquilo que Ele vê, a mim e a você, agarrado, firmado, confessando e crendo que foi Ele que direcionou. Todos comigo? Aí, vejamos alguns exemplos de perseverança à luz da Bíblia, rapidamente para a gente terminar. Diga amém. Olha lá o Abraão. Ele passou um longo período do seu tempo aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Ele tinha 75 anos, Deus fez uma promessa para ele: você vai ser grande, sua descendência vai ser numerosa na terra, inclusive eu vou dar para você um filho, você vai ter um filho. Deus prometeu com 75. O Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos, 25 anos esperando. Olha para mim agora, por favor. Quanto tempo faz que você está esperando alguma coisa de Deus? Você esperou mais do que o Abraão? E eu não acredito que o que Deus prometeu para você seja mais difícil do que o dele, porque era contra a circunstância. Se você estudar a vida do Abraão, do Isaac e do Jacó, você vai ver que a promessa que Deus fez para os 3 era totalmente contrária ao que os olhos viam. Deus disse que eles seriam gigantes, multidões. As 3 mulheres eram estéreis. Deus disse: se eles crerem, eu vou fazer. Mas eles precisaram crer, contra a esperança. A mulher do Abraão não podia gerar mais filho, e ela pede para ele quando ele tinha 86 anos. No meio do caminho, ele deita-se com a sua escrava, sua serva, e gera Ismael. Muito cuidado quando você chegar no meio, na metade da sua caminhada. O meu adversário, o seu, vai oferecer prato de lentilha para nós. Nada virá com facilidade em Deus. Em Deus, aquilo que não custa, não serve. Em Deus precisa custar, para que a gente possa valorizar e nunca mais querer perder, e nunca mais abandonar. Meu ministério custa caro, custou caro, tem custado muito caro. E custa por quê? Para que eu nunca dê um passo atrás, porque valeu muito tempo de choro, muito tempo de negar-se a mim mesmo, para viver um propósito do Pai. Tudo que Deus tem para você, vai sacar alguma coisa de dentro de você. Incomoda esse seu irmão e fala para ele: tudo que Deus tem para você, Ele vai sacar coisas de dentro de você. A promessa do Senhor de fazer a descendência de Abraão próspera e incontável implicaria o início de, no mínimo, um filho. Mas havia ali uma enorme dificuldade, uma vez que Sara era estéril. Mas Deus não se limita às circunstâncias naturais. Muitos de nós, se fôssemos o Abraão, teríamos sido reprovados agora. Por quê? Porque Deus disse para ele: sua descendência vai ser gigante. Se você puder olhar aqui as estrelas do céu, se você puder contar a areia da praia, olha, é o que eu tenho para você. Que jeito, a minha velhinha é estéril. Poderia olhar para as circunstâncias. Eu queria desafiar você hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está esperando, eu não sei no que você está perseverando, mas não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra, porque a palavra, ela é o verbo vivo, e se você permitir, o verbo vivo se tornou carne, ele vai realizar, para mim, para você, para nós. Cutuca o irmão, acorda ele e fala: seja como Abraão, irmão, firme e constante, fala para ele. E esse, o Zé, conhece o Zé? Eita, homem firme,
Ah lá, após ter revelações em sonhos, passou por situações adversas. Fala comigo, situações adversas. Qual foi a primeira? Sendo inclusive jogado em uma cova por seus próprios irmãos. Fala comigo, próprios irmãos. Aqui a gente já seria reprovado. Como a gente já seria reprovado? Porque o primeiro problema que você tem com a sua família, você já odeia ela. O Zé, nosso irmão Zé, foi vendido pelos irmãos, jogado numa cova. Ainda falaram para o pai: o bicho pegou ele. Só que sabe o que estava passando? Ele foi vendido por uma caravana de mercadores. E se você estudar a história dessa caravana, eles vinham de Gileade. O que tem em Gileade? Cura. A caravana da cura pegava o José e levava o José para o Egito. Deus cuidou do José. Por amar José, Deus permitiu que ele fosse para a cova. Por amar José, Deus permitiu que ele fosse vendido. Por amar a José, permitiu que ele fosse vendido como escravo no Egito. Por amar a José, permitiu que ele fosse preso, porque ele negou se deitar com a mulher. Por amar a José, ele vai de novo para o calabouço. E por amar a José, dá condição dele interpretar sonhos. E por amar a José, dá para ele a segunda maior autoridade no Egito, porque José perseverou. Fala para o irmão, está sendo provado igual o Zé? Pensa comigo agora, se você fosse o Zé, estava aprovado ou reprovado? Mas acontece, apóstolo, que é o Zé, né? E o Zé, o Zé é lá de trás da Bíblia, lá. Pois é, o Zé não tinha o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, dentro dele, como eu e você temos. O Espírito do Senhor era sobre. O Espírito do Senhor é dentro de mim, de você, agora. Significa então que se nós vivêssemos o que José viveu, passaríamos com o pé nas costas, porque Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aí diz mais ainda lá: depois foi vendido como escravos a mercadores. Durante todo o momento de adversidade que José estava vivendo, o Senhor era com ele, e com perseverança José alcançou as promessas reveladas por sonho a ele. Passou na prova como Zé. E esse? Quem é esse aí, apóstolo? Nunca ouvi falar desse tal de Caleb aí? Pois é, parceiro do Josué. Cara macho, cara firme. O Senhor pega 12 cabeças de tribo, os homens mais valentes, os homens de maior autoridade em cada tribo. O Senhor separa, fala: vão espiar a terra para mim. Eles começam a andar na terra, e a Bíblia diz que eles caminharam 40 dias na terra. Quando eles chegaram para contar, dos 12 que foram, 10 cabeça, 10 príncipe, 10 homens de autoridade, disseram que a terra era boa, mas tinha gigante lá. A terra era boa, mas não dava para entrar lá não, porque eles eram como gafanhoto perante os gigantes de lá. Deus disse: vai espiar a terra que eu dei para vocês. Eles voltaram com o relatório: os caras que estão lá é maior que nós. Eles não assumiram o papel de que a terra era deles. Josué e Caleb disseram: não, a terra é nossa, nós vamos entrar lá, nós vamos ficar firmes lá. Eles queriam apedrejar o Josué e o Caleb, eles queriam destruir o Josué e o Caleb, mas eles se mantiveram firmes. Mas mais do que isso, aqueles que não tiveram fé não entraram. Josué e Caleb entrou. Mas, leia comigo, Caleb foi enviado a espiar a terra quando tinha 40 anos. Não era mais uma criança, mas sim um homem cheio da presença de Deus. Pois só sendo cheio da presença de Deus podemos vencer e perseverar contra toda a adversidade e calúnias que sofremos. Fala comigo, calúnias. Fala para o teu irmão, calúnia. Pergunta para ele: já foi caluniado já, irmão? Você tem que ser treinado para ser caluniado. Em todo o tempo vão caluniar você. Mas se você estiver na palavra de Deus, quem está na palavra de Deus aqui? Não, dá um sinal com a mão se você estiver na palavra de Deus. Então abaixa a mão agora e faz assim comigo. Não, faz assim, ó. Faz assim agora. Se você estiver na palavra, deixa caluniar, irmão. Mas fica na palavra. Fica nela. Fica nela. Está na palavra, deixa que fala.
Está na palavra, deixa que calunia. Está na palavra, deixa que defama, deixa que falem. O importante é agradar a Ele. Aí, tal perseverança é tão eficaz na vida do Caleb, que quando chega Josué, ele declara, Josué está separando as terras, entraram na terra, Moisés morre, Josué conduz o povo, chegou na hora do Josué separar a terra conforme Deus instruiu. Caleb vai até o Josué, e ele olha para o Josué e fala assim: ô Josué, e ainda hoje, viu, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, 40 anos depois. Ele se apresenta diante do Josué e fala: epa, a mesma força, a mesma disposição de que eu fui espiar essa terra, eu tenho, me dá minha parte, me dá minha terra. Você está forte ainda? Você está animoso ainda? Você está crente ainda? Ou qualquer vento de má notícia já assombra você? Porque se você estiver na palavra, como o Caleb estava, ei, me dá a terra porque é minha. Ele tinha direito para requerer. Se você estiver na palavra, você tem direito para requerer. Conta para o teu irmão, se você estiver na palavra, você tem direito para requerer. Por favor, leia em voz alta para mim, por favor. 1, 2, 3. Pergunta para o irmão do celular, como é que anda aí, meu? E aí? Tá perseverando? Verdadeiramente eu e você podemos chegar para as pessoas e falar assim: ei, pode olhar para mim que eu persevero. Ou, às vezes, acho que de vez em quando eu dou uma perseverada. De vez em quando eu fico meio... Ou você está lá firme, ou você está igual o prego quente na manteiga. Sabe o que é prego quente na manteiga? Você põe... Você está firme ainda? Está animado ainda? A causa do fracasso na vida de muitas pessoas é que elas começam seus projetos e nunca terminam. Os homens que fizeram história e realizaram seus sonhos são os que não se renderam, não desanimaram, não perderam o foco. E essa semana a gente conversou com algumas pessoas. Ontem nós trabalhamos aqui das 8h30 até as 5 da tarde. O profetista tinha atendimento, eu tinha coisas para fazer aqui. Nós trabalhamos o dia todo, não almoçamos, almoçamos aqui, bolacha, água e sal. E algumas pessoas que a gente conversou, a gente disse isso: seus olhos estão aonde? Porque o dia que você começa a olhar para as pessoas e começa a encontrar problemas nas pessoas, é porque os seus olhos saíram da onde deveria não ter saído. O dia que você começa a olhar para aquele irmão e ver que aquele irmão não faz, o dia que você começa a olhar para esse irmão e ver que esse irmão não fala, o dia que você começa a olhar para esse irmão e ver que esse irmão tem uma cara emburrada, brava, o dia que você olha para aquele irmão e ver que aquele irmão se coça, significa que você tirou os olhos de Cristo. Você não está mais vindo na igreja, você não está mais caminhando por Jesus, mas por você. Porque as outras coisas têm mais valor do que Ele. Não se esqueça de uma coisa: tudo que nós falamos de terra tem falha, tudo que nós falamos de céu não há falha. Aonde tem gente, aonde tem homem, vai haver falhas. Mas se os meus olhos estiverem no homem, eu nunca me esfriarei por causa de atitude de um homem. Eu já andei com gente que defraudou, eu já andei com gente que adulterou, eu já andei com gente que apostatou, mas eu estou aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou dizendo para você que eu estou aqui porque eu não olhei para elas. Já teve gente que congregou comigo aqui, eu fui tirá-lo da boca do fumo. Eu coloquei como é que chama? Fita isolante na placa do meu carro, da minha moto, perdão, para entrar na boca do fumo, para ninguém marcar a marca da placa do meu carro, da minha moto. Eu fui lá tirar, sentei do lado da pessoa, arranquei de lá, e hoje ela encontra as pessoas na rua, ela me critica, ela não conta para ninguém. Eu fui lá na boca do fumo, tirar ela 3 horas da manhã. Mas não é porque ela não quis Jesus que eu vou negar a minha fé, irmão.
eu estou perseverando nele. Eu vivo por ele. Quantos comigo? A gente vê mais semana que vem. Queria que você dormisse com essa palavra: perseverança. Vamos orar? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Nós vamos cantar uma canção aqui. E se você entende que você hoje precisa se apresentar ante o Pai, dizer para Ele: Senhor, é necessário que eu persevere. É necessário que áreas da minha vida sejam hoje corrigidas e ajustadas. Se você entender que é necessário, enquanto nós estivermos adorando, você sai do seu lugar, você vem até aqui ao altar, põe a mão aqui no seu peito. E eu quero orar com você hoje, para que Deus possa solidificar os seus pés, a sua vida, cada área da sua vida, só em Cristo, só na palavra e nada mais. Amém? Não se preocupe com a esquerda, a pessoa da esquerda, da direita. Não se preocupe com a pessoa de trás, da frente. Se preocupe em você agora, em dizer para o Pai: Pai, os meus olhos estão somente em Ti. Os meus anseios, as minhas expectativas são só no Senhor, nada mais. Se você entende que tem vacilos na sua vida, que você vacilou em momentos de perseverança, fala para Ele: Senhor, eu estou ajustando hoje. Eu vou sair daqui hoje certo de que as provas fazem com que a minha perseverança, minha fé, seja ainda muito mais solidificada em Ti. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos adorar o Pai.